Há semanas, numa reportagem num jornal, dizia uma assistente social relativamente a uma conversa que tinha tido com uma das pessoas das famílias de acolhimento que acompanhava. Dizia ela que uma das frases que ouviu dessa família e é que mais repetidamente ouve de famílias de acolhimento é que elas têm muito amor para dar porque querem ajudar as crianças. E é certo que alguns poderão dizer, bem, mas não é só de amor que se ajuda as crianças, não é só dessa vontade das famílias que nós podemos garantir o superior interesse das crianças. Mas eu creio que nenhum de nós poderá dizer que haverá em Portugal menor amor das famílias de acolhimento pelas crianças do que em qualquer outro país da Europa, que haverá, estatisticamente, uma outra condição económica face a outros países da Europa para acolher crianças em família de acolhimento. No entanto, a realidade é muitíssimo pior em Portugal do que no resto da Europa. No que toca ao rácio entre crianças institucionalizadas e crianças em família de acolhimento, Portugal está na cauda da Europa. Os últimos números indicavam que havia 6.369 crianças a cargo do Estado. Algumas delas temporariamente, outras definitivamente até encontrarem um projeto familiar que lhes pudesse dar para a adoção, mas eram 6.369 crianças. Destas, nem 5% estavam em famílias de acolhimento. Do total de 6.369 crianças a cargo do Estado, apenas 278 estão em famílias de acolhimento, para um número de 211 famílias de acolhimento. Colocam um rácio como não há na Europa. Portugal é dos países onde menos as crianças a cargo do Estado estão em famílias de acolhimento. Contraria tudo o que é o conhecimento atual sobre esta matéria. Uma criança numa família de acolhimento consegue ter mais estabilidade, consegue ter mais garantias de um acompanhamento de proximidade, consegue ter um melhor desenvolvimento emocional do que institucionalizada. E desse ponto de vista, a pergunta é, então, porquê é que Portugal está na cauda da Europa neste indicador? É uma preocupação generalizada, não é apenas do Bloco de Esquerda. Creio que todos os grupos parlamentares nesta Casa e mesmo o Governo já manifestaram preocupações com esta realidade. E, portanto, o espaço de debate hoje é para nós podermos, em conjunto, encontrar soluções para uma realidade que a nós todos nos toca e que a nós todos nos obriga a que reflitamos sobre ela. O Estado ter crianças a cargo já é uma situação limite. Significa que algo falhou. É, digamos, o mal menor, porque o bem, em algum momento, deixou de existir. Mas um Estado que não garante que a melhor das respostas que pode dar esta criança não é uma família que as possa acolher, é um Estado que está a falhar daquilo que o próprio Estado se comprometeu. Portugal reconhece, junto da Unicef, por exemplo, que deveria dar prioridade ao acolhimento familiar. Desde 2015, que a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco diz que essa deveria ser a situação preferencial até aos 6 anos. No entanto, insisto nos dados que eles são aqui lapidares. Não chega a 5% o número de crianças em acolhimento familiar face ao número de crianças institucionalizadas. Fazemos então tudo o que poderíamos fazer para garantir o acesso de crianças institucionalizadas a uma possibilidade de famílias de acolhimento? A resposta é não. E por isso nós trazemos aqui alterações legais que permitem retirar entraves desse processo. Um dos entraves é aquele que existe em Portugal, mas que não há noutros países. É que uma família, que seja família de acolhimento, não pode ser ao mesmo tempo candidata à adoção. Faz isto sentido? Não faz sentido. É certo que há quem diga que se uma família de acolhimento também for candidata à família de adoção, pode então fintar as regras da hierarquia, da lista, da fila para o processo de adoção. Mas eu pergunto-vos, o que é mais importante? É o superior interesse da criança, mais salvaguardado pela estabilidade, pelos laços emocionais criados, pelo vínculo que possa criar com uma família, ou uma lista, uma hierarquia, na ordem que protege os direitos da família e não os direitos da criança? Eu creio que, face a esta pergunta, a resposta de todos é unívoca. De todos, menos da lei. Porque a lei cria este impedimento. Poderíamos dizer, bem, mas isto vai mudar tudo? Isto vai mudar alguma coisa. Não muda tudo. Não dá a famílias que não tenham condições para ser famílias de acolhimento o direito a serem famílias de acolhimento.
não dá condições a famílias que não tenham condições para ter um projeto de adoção que respeite o direito das crianças, o direito a serem famílias que pretendam ter esse projeto de adoção. E por isso não se belisca em nada o direito das crianças, mas retira-se o entrave legal que atualmente nos coloca na cauda da Europa. Propomos também que, a exemplo do que já acontece noutros países, seja facilitado que quando um familiar mais distante ou um amigo da família quiser ficar com uma criança a cargo e, por isso, seja candidato a esta forma de família de acolhimento, tenha exatamente os mesmos apoios económicos que uma família de acolhimento. Pergunta: isto vai mudar tudo? Isto vai fazer toda a diferença? Toda não fará, mas alguma fará. Dizem-nos vários dos representantes das famílias de acolhimento que o problema não é o dinheiro, porque onde há muito amor, o dinheiro não faz diferença. Mas nós sabemos que às vezes o amor não chega e o dinheiro também é preciso para pagar as contas no final do mês. E desse ponto de vista, o Estado pode e deve garantir que atualmente as restrições que existem, que quando um familiar afastado ou um amigo da família pretenda ficar com uma criança a cargo, impedindo a sua institucionalização, o Estado possibilite também, garantidos os direitos da criança, um apoio pecuniário para dar também as garantias de que esse acolhimento é devidamente realizado. O superior interesse da criança. Nestas duas propostas, que são aquelas que estão no corpo principal do nosso projeto de lei, em nenhum momento ele está beliscado. Pelo contrário, em todas as propostas de alteração ele está valorizado. Porque é valorizar o superior interesse da criança quando nós garantimos o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, a criação de vínculos, a formação da sua confiança, quer em si própria, quer nos outros, a possibilidade de pensar num projeto de vida e também, sim, a possibilidade de pensar num projeto de família. E eu creio que todos, mas todos e todas concordaremos que qualquer uma destas variáveis importantes para a formação de crianças e jovens é muito mais facilmente alcançável num espaço de acolhimento familiar do que num espaço de institucionalização. Significa que estes projetos são contra as instituições que atualmente fazem um trabalho importantíssimo? Não. Reconhecemos a sua necessidade, reconhecemos o seu reforço, mas sabemos a limitação da sua ação. Por isso também, por reconhecermos a sua importância, propomos que haja um reforço da formação de técnicos, quer das entidades que atualmente fazem a instituição de acolhimento, quer das próprias famílias, quer de quem acompanha as famílias e as instituições. Fazendo isso, capacitamos todos para melhor respeitar as nossas crianças, os nossos jovens, os seus direitos. Pretendemos que isso seja feito numa matéria fundamental, porque atualmente mais de 70% das crianças que estão a cargo do Estado têm mais de 12 anos. O que torna uma maior dificuldade, quer para projetos de acolhimento familiar, quer para projetos de adoção. E por isso, achamos necessário que haja uma sensibilização, quer das famílias, quer das equipas técnicas, para garantir, junto das famílias que pretendem este tipo de projetos, uma maior abertura para crianças de uma idade mais avançada. Mas com a garantia também que essa abertura é acompanhada de um maior acompanhamento da parte do Estado, também por técnicos destas instituições. E é por isso fundamental nós capacitarmos instituições, famílias, crianças e jovens para melhor provermos com os direitos das crianças e dos jovens. Mas é de crianças e de jovens que falamos. E é importantíssimo também, chegam-nos esses ecos do terreno, que nós respondamos a uma das matérias fundamentais, à sua emancipação, à sua independência e à criação de projetos de vida independentes. Falta essa formação muitas das vezes nestes percursos. São crianças sem os vínculos familiares que lhes são próximos a muitos de nós, são crianças sem o acompanhamento ao longo da sua vida que não lhes possibilitaram a criação de um conjunto de mecanismos para a independência, são jovens adultos que precisam desses mecanismos e é por isso também necessário reforçar estas capacidades que eles têm com a formação para o efeito. São, portanto, medidas positivas. Saudamos todos os grupos parlamentares que vieram a debate com iniciativas próprias. Nós temos toda a disponibilidade para as debater e para trabalhar sobre elas na especialidade. Saudamos também aqueles que não as trouxeram, porque acreditamos que são sensíveis a este debate e que estão disponíveis para um diálogo mais aprofundado. Em nome daquilo que comecei, em nome do amor que nós temos pelas nossas crianças e, acima de tudo, em nome dos direitos que elas têm a um Estado que lhes dê todas as possibilidades de desenvolvimento. Disse.